gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 19. Hoje o nosso texto é comprido, ou seja, tem 20 versículos, vai do versículo 1 ao versículo 20, e eu gostava de que nós tivéssemos aqui atenção aos versículos. Eu não vou ler o texto agora todo seguido, ao texto seguido, mas eu hoje vou fazer diferente. Eu, normalmente no último domingo de cada mês eu apresento alguns assuntos acerca da igreja perseguida. Os irmãos têm consciência disso, estão lembrados. Então nós ainda vamos orar sobre esses assuntos no final daqui da partilha, e eu tento fazer aqui uma aplicação também dentro disto, e que a nossa oração seja mais do que sentida, seja vivida, ok? E que nós possamos ter isto no nosso coração. Os povos não alcançados, esta questão que borbulha no nosso coração. Então, esta série que eu tenho falado de Evangelho Sem Fronteiras, hoje um subtítulo para a mensagem seria: A verdade não se discute, apresenta-se. E é preciso muita mestria da parte do Espírito Santo para nos dar esta capacidade, para nós entendermos que a palavra não é discutível, ela é para ser apresentada. Então a palavra de Deus, a verdade não se discute, apresenta-se. Eu tenho para a introdução aqui ao tema, é muito importante destacar que no relato de Lucas que nós temos dos Atos dos Apóstolos, ou poderíamos até dizer dos Atos do Espírito Santo através da igreja, que existe uma mensagem clara que está a ser proclamada, mas ela não está refém da capacidade humana. Então esta mensagem que está a ser proclamada, ela depende também da capacitação do autor da mensagem, que é o Espírito Santo. Então existe uma forma muito clara, e temos que destacar isto, que neste relato de Lucas nós entendemos que existe uma mensagem a ser proclamada e um poder capacitador para essa proclamação. A esta mensagem, que é o Evangelho de Cristo, e nós poderíamos dizer por João 1, no versículo 1, que Cristo é a palavra, é a mensagem, Ele é o verbo, e é assim que João começa o seu Evangelho. Nós poderíamos ver aqui, em relação ao capítulo 1, do versículo 1 de João, que ele diz: no início, ou no princípio, era o verbo, era a palavra. E a palavra, esse verbo, essa mensagem e essa pessoa, estava com Deus. E essa pessoa era Deus. Então nós podemos entender que a mensagem que nós proclamamos não é uma mensagem apenas escrita. Nós apresentamos uma pessoa. E foi essa mesma pessoa que nos apresentou essa mensagem e que disse: apresentem-me, mas vocês não vão estar órfãos, não vão estar reféns da vossa incapacidade natural, mas vocês vão ser revestidos de poder, para que ao passar a mensagem, ao apresentar Cristo, vocês possam ser capacitados pelo próprio Espírito de Cristo. Então é o Espírito de Cristo que nos faz capacitados de apresentar a pessoa de Cristo. Amém? Então é claríssimo nos Atos dos Apóstolos que eles entendiam isto de uma forma claríssima. Eles não apresentavam apenas uma mensagem vazia, mas eles apresentavam a pessoa. E não estavam reféns da sua incapacidade, mas estavam completamente revestidos de poder do próprio Espírito da pessoa a ser apresentada. Nós temos que materializar as coisas assim. Cada vez que nós apresentamos Cristo, nós não vamos no nosso poder, na nossa capacidade. Mas é o Espírito de Cristo que está em nós e que nos faz apresentar Cristo. E mais, não somos nós que convencemos a pessoa. É o Espírito de Cristo que começa a trabalhar na mensagem proclamada, no coração da pessoa, na mente da pessoa, para que Cristo também seja formado na mesma pessoa. Dito assim, parece quase um vírus, não é?
é o melhor vírus que nós poderíamos receber na nossa vida. Mas é tão pobre chamar-lhe de vírus. Porque a Bíblia chama-lhe de vida. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós estávamos mortos e ao ouvir esta mensagem e pelo poder da pessoa, autor da mensagem, nós ficamos vivos. E este é o relato de Lucas que nós hoje estamos aqui a ler. E Paulo e todos os outros missionários que nós estamos aqui a entender que estão em ação pela igreja, nós temos tantos missionários que nem sequer sabemos o nome. Nem sequer imaginamos o nome. Mas são pessoas revestidas da pessoa de Cristo para mencionar o Cristo, para proclamar o Cristo, para apresentar o Cristo. Então é necessário nós entendermos que quando Cristo disse isto, Ele disse: é-me dado toda a autoridade, todo o poder nos céus e da terra. Eu tenho toda a autoridade para vos dizer aquilo que eu vou dizer e vos enviar a fazer o que eu vos vou enviar a fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mateus, Marcos e Lucas dizem isto. Pelas suas próprias palavras, todos investem na mesma orientação. A orientação é a mesma. A orientação de que a autoridade de Deus está em Cristo e Ele está a passá-la para nós proclamarmos a mensagem, mas Ele depois diz o seguinte: vocês vão pregar esta mensagem e eu vou enviar a promessa do Pai que é dada sobre vós. Portanto, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós sabemos que no relato de Lucas, neste caso, mais um pouco à frente, que é Atos, não só o seu Evangelho, mas também a solução do Evangelho, a prática do Evangelho, a sua parte aplicada do Evangelho pela Igreja, não apenas por Cristo, mas agora pela Igreja. O Espírito Santo desceu sobre um punhado de gente, 120 pessoas, que começaram uma missão extraordinária, a qual nós hoje mergulhamos aqui, e nós percebemos que a mensagem e o poder estão unidos. Não são dois, são um só. Não estão divididos, mas são um só. Então não vale a pena nós pensarmos sequer que conseguimos passar a mensagem sem o poder, ou ter o poder sem a mensagem. Porque não são duas coisas, não existem separadas, mas são um só. A mensagem, que é Cristo, e o poder de Cristo em nós. Então, do versículo 1 e 2, diz o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O que é que nós estamos aqui a ver nestes dois versículos? Há um encontro de Paulo com algumas pessoas que ele identifica como discípulos. Pessoas que são seguidores de alguém. E o que é que ele pergunta? Vocês já receberam o Espírito Santo? Porquê? Porque não dá para pregar a mensagem sem o poder da própria pessoa, o autor da mensagem. Então houve alguma coisa, nós não sabemos o quê, ok? Não vou estar aqui a tentar trazer muito mais ao texto, mas alguma coisa no encontro suscitou esta questão a Paulo. Eu não sei se havia algumas evidências externas de que alguma coisa não estava bem. Lembram-se? Era Apolo que estava em Éfeso antes de Paulo chegar. E quando Paulo saiu de Corinto, Éfeso tinha Áquila e Priscila deixados lá por Paulo, e eles ouviram certo Apolo, homem judeu, que vinha das cidades do Egito, homem bem letrado, homem cheio de persuasão, de sabedoria humana, e também com uma mensagem muito persuasiva. No entanto, Áquila e Priscila, dentro da sinagoga, ouviram que algumas coisas estavam por arranjar, solucionar. Eles tinham que reorientar ou trazer alguma profundidade no conhecimento que Apolo tinha.
E diz mesmo as Escrituras que eles aprofundaram o entendimento de Apolo nas Escrituras, de tal forma que ele animou-se e queria ir até Corinto para ir ajudar as pessoas lá, a igreja lá, e os irmãos de Éfeso entregaram cartas que o acompanhavam para o apresentar lá, para dizer, olha, ele vem daqui e nós concordamos que ele vai até vocês. Então Apolo tinha provavelmente alguns discípulos deixados em Éfeso, e foi isto que Paulo encontrou. Nós não temos... É interessante porque a Bíblia diz, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de passar, porque ele veio da igreja missionária de Antioquia, passa pela Galácia, pela Frígia, pelas zonas altas, ok? E então quando ele desce, passa por Colossos. Quem é que conhece Colossenses? Então ele passa por ali e quando chega a Éfeso, ele encontra ali algumas pessoas que ele identifica como discípulos, mas há alguma coisa externa, evidências da sua própria maneira de estar, ver, pensar, falar, que Paulo questiona-se e pergunta-lhes, porque eu não imagino Paulo passar pelas terras e perguntar, tens o Espírito Santo? Tens o Espírito Santo? Tens o Espírito Santo? Não vejo Paulo fazer isso, aliás é o único momento. Então dá-nos que pensar que havia alguma coisa externa que suscitou em Paulo aquela questão. E eles não só dizem que não conhecem esse Espírito Santo, como dizem que nunca ouviram. Então não havia nem a mensagem, nem o poder, certo? Conseguimos discernir isso pelas Escrituras? Então Paulo entende que há pessoas que seguem alguém, um movimento, e ele identifica-o como discípulos, não diz de quê, mas ele pergunta então de quê? Vocês receberam o Espírito Santo? Não, pelo contrário. Não recebemos nem o Espírito Santo e mesmo nem ouvimos sequer falar dele. Então em que é que vocês são vinculados? O que é que vocês apresentam? Em que é que vocês foram batizados? Sabe, o batismo é um vínculo. É uma identidade, é uma identificação. É quase como se fosse o cartão de cidadão do crente. O cartão de cidadão, aquele pedaço de plástico, ele apresenta-vos. Ele é vocês. É o cartão de plástico. Vocês deixam lá e dizem, agora estou aqui, tchau. Não, ele só vos identifica. Então o batismo também não é o que nós somos, mas é aquilo que nos identifica. Sem cartão de cidadão, nós somos colocados em algum lugar para sermos identificados. Porque é ele que testifica quem nós somos, de onde viemos, quem é a nossa parentalidade. Então e o batismo também identifica de onde nós nascemos. Porque o batismo identifica quando é que nós morremos para nós mesmos, fomos sepultados com Cristo na sua identidade, na sua obra, na sua pessoa, para podermos renascer com Ele. Então Paulo pergunta-lhes, ok, já entendi, então em que é que vocês foram batizados? Eles dizem, no batismo de João. E ele diz, ok, temos aqui margem para trabalhar, nós temos aqui uma plataforma. Sabe uma coisa, eu tenho que aprender com Paulo. Todos nós temos que aprender com Paulo. Porque nós temos visto, ao longo dos Atos, com Áquila e Priscila a mesma coisa, discípulos de Paulo, não é? Pessoas que acompanharam Paulo. Quando ouviram Apolo falar alguma coisa que não era bem assim ainda, não tinha tanta profundidade no entendimento da verdade, eles não detonaram o ensino de Apolo, antes perceberam que havia ali uma oportunidade de ajudar alguém a chegar mais perto da verdade. Amém? Então é isto que nós temos que aprender. Paulo ouviu aqui algumas pessoas agora e questionou-as pela posição deles, pela postura deles, pela forma como eles falaram, da forma como eles se apresentaram. Não faço ideia porque as Escrituras não dizem. O que sabemos é que Paulo fez-lhes a questão. Ok, vocês estão vinculados a alguma doutrina, vocês estão vinculados a alguma verdade. Em que é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Porque eu quero-vos a chegar ao sítio da verdade. E diz que eles disseram João Batista e ele disse, ok, então temos aqui matéria-prima para trabalhar. Então, ok, olha, João Batista, ele batizou para arrependimento. E o arrependimento é aquilo que vem antes do cristianismo.
O cristianismo veio só depois do arrependimento ter sido apresentado. Aliás, Paulo, quando apresenta João Batista, ele diz, olha, ele não é o fim, ele era apenas um profeta, ele era um veículo, era um intermediário de Deus. Então ele não era o Messias. É bom começar através dele. E eu vou apresentar-vos então quem é que João Batista anunciava. E eles, se eram discípulos de João Batista, tinham que dizer o Messias. Ok. E nós sabemos disso. Nós sabemos, por exemplo, que em João, no capítulo 1, versículos 6 a 9, ele diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8. Ele não era a luz, está a falar de quem? De João Batista. Claro, o Evangelho de João não estava escrito, porque ele foi escrito bastante tempo depois, talvez 30 anos depois de Paulo estar ali em Éfeso a ter aquela conversa, mas a mensagem é a mesma. Ele não era a luz, ou seja, João Batista não é o fim, ele é apenas o intermediário. Era necessário que através de João Batista todos fossem crer em Cristo, e ele veio para que testificasse da luz. Então João Batista foi enviado por Deus, foi levantado por Deus, para que ele próprio testificasse da luz, mas ele não era a luz. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Este Evangelho de João não é o Evangelho de João Batista, é o Evangelho de João, o discípulo de Jesus Cristo. Okay? E Paulo aprendeu com o próprio Jesus, e ele sabia muito bem do que estava a falar, e nós percebemos aqui que a Bíblia é muito clara quanto a este assunto. Porquê é que Paulo chegou ao Espírito Santo? Porquê é que a questão de Paulo foi, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Vocês já têm o Espírito Santo? Porque ele entendeu que havia ali alguma falta de fruto. O que é que Jesus, quando apresenta o Espírito Santo, nas últimas mensagens que ele está a dar aos próprios discípulos, na última noite em que foi traído, ele está a dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. O único fruto que vocês podem dar, que é um fruto que glorifica o Pai, vem de mim. Então os ramos têm que estar enxertados na videira verdadeira para que possam dar fruto. Havia falta de fruto ali. Então Paulo pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Porque está aqui alguma coisa a acontecer que não dá. A pergunta pode ser feita a nós hoje. A nossa vida testifica que nós vivemos pelo poder do Espírito Santo? Que somos vinculados, batizados, mergulhados, enxertados na videira verdadeira? Pelo poder do Espírito Santo? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer a nós. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós podemos andar distraídos e ser discípulos de alguma outra doutrina que não é a doutrina verdadeira. E pode suscitar na cabecinha dos outros uma grande confusão e eles fazerem a pergunta e não verbalizá-la, mas afinal de onde tu vens? A qual verdade estás tu vinculado? Que alien és tu? Em Romanos 8, versículo 9 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Que tipo de fruto ou obra está a ser evidente na minha vida? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Esta era a questão que Paulo estava a tentar resolver na vida dos outros. Ele não estava apenas a olhar para eles e a dizer, vocês são do diabo, vocês não estão bem porque ainda não chegaram à meta. Ele percebeu que alguma coisa precisava de ser orientada para a verdade. E ele não detonou aqueles discípulos, ele não os expôs, ele não os expulsou, mas ele abraçou-os na verdade, apresentou-lhes a verdade. De tal forma foi, porque em versículo 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estamos a falar de Romanos 8,14, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então a pergunta de Paulo é, vocês já são filhos de Deus? Porque essa é a minha questão.
Essa é a questão que nos leva a abraçar os outros na verdade. É se eles realmente são filhos de Deus. E a verdade é que o Espírito do Senhor em nós deve frutificar frutos de arrependimento. De arrepiar a vida, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança, transformação total. Um alien completo. Então Paulo leva os discípulos à verdade. Versículo 3 a 4 diz: Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então Paulo mostrou-se como um precursor de João Batista. Ele não detonou toda a ideia, toda a verdade que era acompanhante daqueles discípulos. Ele não disse: está tudo mal, eu é que tenho a razão e eu é que tenho a verdade. Não, ele percebeu: eu sou um precursor de João Batista. Eles já chegaram até João Batista, mas ainda não chegaram a Cristo. E o que é que eu tenho que fazer? Pegar neles onde eles estão e levá-los até Cristo. E Paulo identificou-se assim dessa mesma forma. Então, versículos 5 a 6, nós vemos que existe um cumprimento da palavra, e deixem-me dizer o seguinte: até aos confins da terra. Estava prometido assim. Deixem-me ler assim. Versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Nós não temos aqui o enredo todo, ok? Não sabemos se foi à primeira, se foi apenas com aquele argumento. Olha, João Batista pregou o arrependimento, mas ele também apontou para Cristo e vocês tinham que crer nele. Ok, queremos ser batizados já. Nós não vemos o enredo nem a mensagem, mas sabemos que este é o resultado daquele encontro. Eles creram em Jesus e esse é o fim da linha. É o fim da linha e o começo de uma vida nova. Então eles começaram em João Batista, mas eles agora já estavam em Cristo e eles foram batizados no batismo de Jesus. Um batismo de vida nova. Se João Batista foi para arrependimento, Jesus batizou-nos em quê? Para quê? Para que tenham vida. Porque o batismo de Cristo é nós anunciarmos para o mundo que já morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, mas não termina aí. Que da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. E na realidade nós já ressuscitamos com Ele de uma forma plena. Daí nós dizemos que vivemos já a vida eterna. A vida que nós vivemos nesta carne agora, já estamos a viver da forma em vida eterna. Nós não estamos só a apontar para aquilo que vamos viver. Claro que sabemos que ainda estamos aqui neste corpo, e é bom que nos lembremos disso, porque este corpo puxa-nos para as coisas da carne, mas o Espírito que está em nós já nos está a mostrar o caminho e a forma de viver a vida eterna. Eram ao todo uns 12 homens. Sabe porquê que eu digo isto? Um cumprimento da palavra até aos confins da terra. Porque nós vemos a mesma coisa aqui que vimos em Atos 2, sim ou não? Vimos. Vemos a pregação da palavra. Aqui vemos a imposição de mãos. Em Atos 2 nós não vemos a imposição de mãos porque o Espírito Santo desceu sobre os 120 no cenáculo enquanto eles cumpriam o mandamento de Jesus. Fiquem em Jerusalém até que... E eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, ficaram na cidade, até que foram revestidos do poder e foram ministradas línguas diferentes para que eles engrandecessem quem Deus era. De tal forma que as pessoas que estavam a chegar a Jerusalém para o dia de Pentecostes, para a festa, que era uma festa enorme, estavam a chegar lá e cada um, mais de 12 tribos, ok? Estamos a falar de 12 línguas diferentes. Cada um ouvia e discernia as grandezas de Deus por aquilo que estava a ser falado. Este é o milagre do ato do dia de Pentecostes. Na festa do Pentecostes, Deus manifestou-se assim. Mas não foi só assim. Porque em Samaria, quando o Evangelho foi pregado em Samaria, Atos 8,
E quando Pedro e João ouviram falar sobre crentes em Samaria, eles foram até lá para testificar daquilo, e diz que ao imporem as mãos e orarem sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram também a fazer a mesma coisa, a falar em línguas estranhas e a profetizar no nome do Senhor. De tal forma que Pedro e João perceberam e testificaram, ok, Deus já está a manifestar-se. Lembram-se o que era a promessa, Atos 1:8? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam vestidos de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Onde? A começar onde? Jerusalém. Onde é que eles começaram a ser testemunhas de Deus? Pedro levantou-se naquele dia de Pentecostes e pregou para mais de, ou cerca de 3.000 pessoas que se converteram naquele dia, foram batizadas no batismo de Jesus. Nós não sabemos ali o batismo do Espírito Santo. Não, foi só nos 120. Não temos o relato do resto. Mas agora em Atos 8 aconteceu a mesma coisa, e Pedro e João olham para eles e testificam. Não. Eles tiveram a mesma experiência que nós tivemos. Em Atos 10 nós vemos a espalhar-se. Jerusalém, e depois diz o quê? Em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós na Judeia também já vimos, em Cesareia, Atos 10, até gentios que estavam em Cesareia. Deus manifestou-se a Cornélio, deu-lhe uma visão, Pedro recebeu também uma, e eles uniram-se nessa visão, porque é Deus que chama. E Pedro começou a pregar-lhes o Evangelho e de repente o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio e eles começam também a testificar das grandezas de Deus e a profetizar com línguas estrangeiras ou estranhas. E eles dizem, ok, já temos aqui 3 cumprimentos da palavra. E nós aqui temos o relato, e é relato de Lucas. O Lucas está a mostrar o cumprimento da palavra pelos vários momentos. Poderíamos ter visto isso em Corinto. Mas não vimos o relato de Lucas em Corinto. Mas nós sabemos que eles falavam em línguas estranhas. Porém, eles faziam-no de uma forma desregrada, sem regras, sem ordem. E por isso foram corrigidos por Paulo enquanto ele estava em Éfeso, pela ordem que eles estavam, ou pela desordem que eles estavam a ter em Corinto. Mas agora, neste momento, o relato nós vemos que Deus cumpriu a sua palavra até aos fins da terra. E os fins da terra era aqui a Ásia Menor. Era o fim do mundo. Era isto que estava a acontecer. Então em versículo 8 e 9 nós vemos que Paulo não confiava na sua capacidade natural, mas ele confiava na mensagem e no poder do Espírito Santo que acompanhava a mensagem. Diz, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola tirana. Ouçam, esta parte é tão importante nós entendermos isto que está aqui escrito. É tão importante nós entendermos que Paulo não se ficou apenas naqueles 12 discípulos, mas ele entrou no lugar de desconforto. Lembram-se? Sempre que ele ia a uma cidade nova, ele entrava numa sinagoga e o mais natural era ele ser corrido lá a pontapé e à pedrada. E não estou a ser meiguinho, estou a falar o que é mesmo. No entanto, quando ele saiu de Corinto e foi até Éfeso, foi esta malta que lhe pediu que ele não se fosse embora, porque teve ali pouco tempo, e ele disse, não, mas se Deus quiser, eu voltarei. E Paulo agora estava lá, no seu regresso, a voltar, e estava a pregar, e durante 3 meses ele pregou a palavra de Deus ali. Só aquilo que está aqui escrito e que Lucas escreveu é que, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, sabe o que é isto? Endurecidos de coração. E descrentes, sabe o que é que a palavra de Deus está ali a escrever, a dizer? Desobedientes. Então, à medida que a palavra de Deus, a água purificadora de Deus era ministrada, aquela malta começou a ficar com o coração endurecido e não só endurecia, como desobedeciam àquilo que estava a ser ministrado, e não só desobedeciam, como ainda falavam mal. Então chegou o ponto final, Paulo percebeu, eu vou retirar daqui os discípulos, aqueles que já creem, e eu vou para um outro lugar e vou ministrar lá. Esteve lá por lá durante 2 anos a fazer escola. A nossa Bíblia não nos mostra isto, mas há escritos mais antigos que nas suas notas estão lá e mostram como é que Paulo desenvolveu isto, como é que Paulo desenvolveu esta mensagem durante 2 anos. Durante 2 anos. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte,
Em Ezequiel 36, 25, 26 diz o seguinte: então aspergirei, isto é um profeta do Antigo Testamento a mostrar quando a palavra de Deus é ministrada e quando Deus está a ministrar a sua palavra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esta é uma mensagem que Paulo tinha na sua mente. E, aliás, todos os discípulos, todos os apóstolos, eles viviam constantemente a encherem-se da palavra de Deus e o Espírito Santo trazia à medida que era necessário. E o interessante é nós percebermos que Paulo não dependia dele mesmo e até os resultados não determinavam a sua ousadia. Ele não olhava para os resultados e dizia, bom, estou a ser um falho, melhor é não continuar mais. Não, reparem no que é que está escrito em Ezequiel. Quando eu aspergirei a minha água purificadora, é a palavra de Deus. Então ele foi lá e ministrou durante 3 meses a palavra de Deus. Se Deus não lhes deu um coração novo, e não tirou o coração de pedra, lhes pôs um coração de carne, e não os libertou de todos os seus ídolos, então não houve efeito. Não houve efeito nesta ministração. E Paulo entendeu isto. Durante 3 meses ele fez. E diz a palavra de Deus que como que alguns empedernidos, ou seja, eles endureceram o seu coração, e isso foi visto pela sua desobediência, e ainda foi visto mais à frente por falarem mal do caminho. Então Paulo desistiu deles e separou os discípulos. Será que nós temos esta capacidade, este discernimento, esta ideia de há um tempo para tudo e há um tempo para nós falarmos, há um tempo para nós pregarmos, há um tempo para nós ministrarmos, mas nós temos que ver o fruto do Espírito nesses lugares, nessas pessoas. E Paulo não fez isto para que eles não fossem salvos, porque só se formos um pouco mais à frente, toda a Ásia ouviu por causa deste assunto que Paulo fez. Se Paulo continuasse na sinagoga, o mais certo era que começava a ser a palavra discutida e não apresentada. Lembra-se do subtítulo que eu dei à mensagem? A palavra ou a verdade não se discute. A verdade apresenta-se. E Paulo tinha isto muito bem presente. Então ele apresentou a verdade começou a ser tema de discussão, e o mais natural quando ela é tema de discussão é que ela se torna uma inverdade. Mistura-se com todas as outras não-verdades. E Paulo tinha esta noção, então não, eu vou preservar a verdade e vou estar na escola tirana. Ouçam, a escola tirana não é uma pessoa muito má e nós não sabemos do que é. É quase como se nós entendêssemos que Paulo estivesse aqui no Livramento e ele entendia que havia um furo no horário das gentes ali na escola Artur Patrocínio e ele usava das 11 às 16 porque era o lugar, era o momento da agenda em que todos estavam em descanso. Eles eram espanhóis, provavelmente, faziam a siesta. Não é? Então, nos momentos de grande calor, a sociedade parava um pouco. E entre as 11 ao meio-dia e as 16 horas, as pessoas estavam paradas. E Paulo parou de trabalhar, porque nós vemos isso em Efésios 6, que ele diz, olha, eu quando estive com vocês viram que eu estava ativo. E o meu ativo não trouxe dificuldade na presença ou na manifestação da palavra. Então, dentro daquele furo, e nós vemos isto nos códexes mais antigos, nos livros mais antigos, as notas que estão lá, diz que esta escola onde ele estava, nós não sabemos onde era, mas nós entendemos que Paulo usou de todo o seu tempo, de toda a sua capacidade para manifestar ali a verdade, para apresentar a verdade. E a verdade foi apresentada por toda a Ásia. Não houve ninguém na Ásia que não tivesse ouvido falar sobre a verdade apresentada. E é isso que nós temos aqui nos escritos. Durante 3 meses, Paulo esteve lá. Versículos 10 a 17. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo ao lugar a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ouçam, não diz aqui que Paulo andava a passar lenços e a vender lenços. Aqui até diz que eram aventais.
a Bíblia diz mesmo que eram aventais de chefe de cozinha. Em algumas traduções, no original diz aventais de chefe de cozinha. Ou seja, eram os aventais usados para trabalho. Então nós não sabemos se eram os aventais que ele usava enquanto estava a fazer tendas ou enquanto ele estava a cozinhar para os encontros que ele preparava. Sabemos é que as pessoas levavam coisas que ele tinha usado e que passavam nas outras pessoas que estavam doentes e as pessoas eram curadas. Então não diz que Paulo fazia milagres, mas diz que Deus fazia milagres através de Paulo e que isso foi de tal forma alastrado, proclamado, sabem para quê? Para mostrar qual é a verdade. Para que quando as pessoas fossem curadas por alguma coisa que Paulo ministrava, eles percebessem, não é Paulo, mas é a verdade que ele proclama que é a verdade. Então Deus fez milagres extraordinários. Ouça, milagres é extraordinário, sim? Mas a Bíblia quer mostrar o quão extraordinário é estes milagres. Porque que eu saiba quando a gente usa, olha, foi um milagre, já é uma coisa fora do comum. Mas aqui a Bíblia faz mesmo questão, Lucas faz mesmo questão de dizer, olha, foram milagres extraordinários. Doenças a desaparecer, endemoninhados a ficarem, ou seja, pessoas serem libertas dessa endemoniação, desses demónios. Foi uma coisa extraordinária, de tal forma que começou a criar macaquinhos de imitação. Que é aquilo que nós vemos no resto do texto. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos e espíritos malucos. O que é que eles tentaram fazer? Invocar o nome do Senhor Jesus. Passar a mensagem sem o poder. Eles queriam apresentar uma pessoa da qual nem tinham conhecimento de quem era. Deu raia. Foi falta. Foi cartão vermelho mesmo. As pessoas, eles não conseguiram fazer nada, porque naqueles dias eles começaram a tentar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. Ouça, nós não vamos conhecer o Senhor Jesus por causa de quem prega. Nós somos chamados a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Todos nós temos que conhecer a pessoa e ser revestidos do poder da pessoa, de Cristo. Senão não tem resultado. Somos macaquinhos de imitação. Que foi este de alguns judeus, filhos de Seva, estes 7 irmãos, quiseram fazer. Olha, isto está a ser tão giro. Então milagres acontecem, as pessoas ficam todas, está aqui a ser uma forma de negócio extraordinária. Vamos também fazer isto. Vamos pregar o nome de Cristo a quem Paulo prega e vamos ver o que é que isto dá. O que é que aconteceu? Aconteceu que o demónio riu-se na cara deles. Ele disse, olha lá, quem são vocês? É que o Cristo eu conheço. Ouça, a Bíblia, quando mostra esta passagem, não diz a mesma coisa de Paulo e de Cristo. Sabem qual é a palavra eu conheço? É intimamente. E nós normalmente começamos, não, mas como é que os espíritos conhecem intimamente Jesus? Porque foi Ele que os criou. Eles estiveram com Ele. Serviram-no até à rebelião. Então eles conheciam, esta palavra é tão profunda que é a palavra quando um homem conhece uma mulher na relação íntima. É essa palavra que a Bíblia usa. Jesus Cristo, nós conhecemos quem é. Paulo, nós já sabemos quem é. Mas vocês, quem são vocês? Nós temos que conhecer Cristo. De tal forma que os outros sabem quem somos, mas ficam a conhecer quem Cristo é através de nós. Não sei se me fiz entender. Nós não nos apresentamos a nós mesmos, irmãos. Nós não andamos aqui a vangloriar as nossas capacidades, nem a demonstrar o que somos ou não somos capazes. Porque é isso que a Bíblia também nos mostra. Os demónios sabiam quem era Cristo e já tinham os olhos postos na pessoa de Paulo, porque tinham medo dele, porque através de Paulo eles ouviam falar de Cristo, quem eles conheciam, e do poder que Cristo tinha através de Paulo. E isto é muito bonito nós entendermos e tentarmos experimentar na nossa vida. Comunhão íntima com Cristo. Versículos 18 a 20.
Desculpem, no versículo 17 diz: chegou este facto ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Este é o fim, este é o propósito de nós pregarmos Cristo. Este é o fim, este é o propósito de nós vivermos Cristo nas nossas vidas. Não é nós sermos engrandecidos, não é nós sermos conhecidos. É as pessoas saberem quem nós somos por aquilo que nós vivemos, mas conhecerem Cristo através das nossas vidas. Aquilo que eu gostava que as pessoas dissessem através de mim é: eu sei quem é essa pessoa e eu conheço o Cristo que ele prega. Eu hoje tenho uma comunhão com o Cristo que ele prega. Em relação a Paulo, eu sei quem ele é. Quem diria que nós iríamos dizer que eu gostava que falassem de mim como os demónios falaram ali naquele momento, ok? 18 a 20 diz o seguinte: muitos dos que creram, este é o nosso assunto, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras más, as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente o fim do propósito da mensagem proclamada e do poder manifestado. Muitas das igrejas, ou algumas das igrejas, ficam-se no poder de falar em novas línguas e ficarem a profetizar. Mas se vocês entenderem o relato de Lucas, ele está crescendo até chegar ao propósito final das Escrituras serem proclamadas na vida de uma pessoa. Transformação de vidas. Transformação de vidas. De tal forma que muitos creram, e o que é que eles fizeram? Foram confessar e denunciaram publicamente as suas próprias obras. Confessaram as suas culpas. Confessaram os seus pecados publicamente. E diz que também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, que esses eram os podres deles, porque Éfeso era um centro demoníaco nesta área. Lembram-se da Diana dos Efésios? A idolatria ali era estonteante. Aquilo não era só uma área de comércio, mas com o comércio vinha a idolatria, porque a idolatria era uma boa fonte de comércio. Então imaginem aquelas artes mágicas, os montes de livros. Sabe com quem é que tinha um livro naquela altura? Ricos. Um livro custava muito dinheiro, não é como hoje. Nem toda a gente tinha livros. Quando havia algum livro em algum lugar, as pessoas sentavam-se e liam para multidões. Mas aqui diz o que eles fizeram. Sabe porquê? Porque o valor da conversão verdadeira, ela não é negociável. E é isso que Lucas está aqui a mostrar. O valor da verdadeira conversão, ela toma a conversão como o valor mais extraordinário que conheceram até ali. Então tudo aquilo que eles notavam como valioso, eles puseram a fogo, à queima, mostrando publicamente. Não só falaram ou verbalizaram os seus podres ou aquilo que faziam mal, aquilo que eles assumiam como verdadeiro, mas como eles puseram lá tudo. Olha, isto não é só verbalização, isto é mesmo prática. Estes são os livros que são 50.000 ordenados de um dia. Não é à toa que Lucas mete aqui o valor daquilo que estava calculado. Olha, os livros lá colocados montavam 50.000 denários. São 50.000 ordenados de um dia. Nós não sabemos quanto é que isto é, mas há outras traduções que dizem 50.000 moedas de prata. O valor da conversão verdadeira é inegociável. Eu não faço ideia daquilo que nós temos na nossa vida que nós não negociamos, ou negociamos com a conversão, ou eu quero ser convertido, eu quero dar a minha vida a Cristo, mas há coisas na minha vida que eu não quero largar, que eu não quero expor, que eu não quero confessar, que eu não quero doar, que eu não quero destruir. Mas aquilo que o Senhor nos está a mostrar é que o Espírito Santo, quando vem morar na vida da pessoa, todos os valores são inegociáveis com Ele.
Não há nada que nós possamos guardar na nossa vida que seja de tamanho valor, que vá aqui fazer balança com o Espírito Santo, com aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então há um fruto em nós que tem que ser produzido e que o Espírito Santo quer produzir na nossa vida, que à medida que nós caminhamos, as pessoas vão saber quem somos, mas vão conhecer quem Cristo é através da nossa vida. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Sabe, nós de vez em quando, nós vivemos, cada um vive a sua vida, não é? Cada um vive somente a sua vida, não vive a vida de mais ninguém. As dores das outras pessoas para nós são simples de carregar. Por mais que nós digamos, ouça, eu nunca fui a um funeral onde as pessoas não estão a contar anedotas e a distrair-se uns aos outros. Sabe o que é que isso quer dizer? As pessoas das duas uma, ou estão empedernidos, estão duros de coração, ou eles não querem enfrentar a dor daquilo que está a acontecer naquele momento. Porque o valor que está ali a acontecer é inegociável. Ali todos vamos fazer, nós todos vamos passar por aquilo. Então há pessoas que querem distrair-se do momento e há outras pessoas que não sabem lidar com aquilo. E depois há realmente pessoas que estão ali a chorar. Mas sabe uma coisa? Quando não é de si mesmo, não é da família, passado uma semana já não estão lá. A dor já não tem a ver com eles. Nunca vos aconteceu? Vocês nunca lidaram com isso? Há pessoas que estão tão agarradas e porque viveram aquela dor. Eu ainda esta semana que passou eu estava a falar sobre isto, pela perda do meu irmão. Há coisas que eu não quero superar, sabe porquê? Porque quando eu disser que eu superei é porque aquilo já não faz moça na minha vida. E eu preciso que faça moça na minha vida para me lembrar das coisas principais da vida. Então o dia mais horrível da minha vida tornou-se um dos melhores da minha vida. Porque eu abri espaço a que Deus transformasse a minha vida, porque eu percebi de uma vez por todas que eu não controlo nada nesta vida. E esta vida não nos pertence. Então o dia mais horrível da minha vida tornou-se um dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu percebi uma série de coisas que jamais perceberia de outra forma. Mas aquilo que eu sei é que passado um mês, as pessoas que estavam a chorar connosco no funeral já não se lembravam daquela dor. Porque não era a delas. E isto acontece com todos nós. Não dá para fugir disto. Todos nós temos que ter esta noção. E eu vou-vos dizer o seguinte, eu vou levar isto para a comunhão com Cristo pessoal. Só quando nós temos uma comunhão pessoal com Cristo é que nós andamos com Ele todos os dias. É que Ele faz moça nas nossas vidas, é que Ele nos chama todos os dias. E você deve verificar isso na sua vida. Se essa comunhão é sua com Ele ou se é no intermediário com outra pessoa que você conhece. Eu não sei se isto está a fazer sentido na vossa vida. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Está a ser entendível? A comunhão com Cristo pessoal é vivida todos os dias. Porque é uma dor constante dele ter dado a vida por nós e é uma alegria constante nós vivermos a sua vida em vez da nossa. E isto é que tem que acompanhar a nossa vida todos os dias. Não é uma coisa que daqui a um mês alguém nos lembra que aconteceu. Faz sentido? Não é uma coisa que alguém nos conta daqui a 2 ou 3 meses que aconteceu. Porque senão então não fomos nós que vivemos. Nós estamos a viver como os filhos de Seva. Eu estou a pregar Cristo a quem Paulo prega. Por quem Paulo vive, mas nós não vivemos. Este é o alerta que as Escrituras nos mostram. Este é o alerta que as Escrituras nos mostram. Nós temos que viver a vida com Cristo de uma forma íntima e pessoal. Dizendo isto, eu gostava de apresentar os 3 assuntos para nós orarmos juntos. Porque são assuntos que mostram, são 2 assuntos de pedido e um de agradecimento. E eu gostava que nós pudéssemos participar juntos nesta oração.
Eu pedia que vocês pudessem orar por estes assuntos. Então o primeiro assunto é no Laos, ou em Laos, e é sobre a igreja perseguida, e estas notícias devem trabalhar em nós este assunto de nós orarmos por quem está a sofrer, mas que está em Cristo e está a sofrer. Então em Laos, na Ásia, e está ali entre a Camboja, Tailândia, Vietnã, uma série de países ali na Ásia, que são difíceis de estar. Há cerca de um ano, Alá, e são nomes fictícios, converteu-se ao cristianismo e por causa disso sofre opressão por parte do marido, que se recusa a dar-lhe qualquer tipo de apoio. Então ela vê-se sozinha a lutar pela substância dos seus filhos e há pouco tempo ficou sem a sua Bíblia porque o marido a deitou ao fogo. Estão a ver o contrário do que está a acontecer? Então nós vamos orar pelo marido de Alá para que ele tenha um encontro com Jesus e seja liberto deste ódio que ele expressa na Alá. Mas também gostava que nós pudéssemos orar pela Alá para que ela não deixasse por terra toda a fé que a tem mantido até agora a sofrer este ódio do seu próprio marido, que a largou com os seus próprios filhos e que ela nem o sustento consegue fazer. E vou-vos dizer o seguinte, ela não tem uma igreja, provavelmente, muito perto, para ser sustentada. Esta é a realidade do nosso momento, do nosso dia-a-dia, de outros povos que estão a ser completamente oprimidos por causa da fé em Cristo. E eu gostava de juntar esta mesma oração, e já vocês vão perceber porquê. Na Colômbia, um outro continente, na América do Sul, Simeão é pastor numa zona do Pacífico colombiano e ele é controlado por gangues criminosas. Ele revela que cada palavra que seja entendida como uma crítica a estes grupos coloca toda a congregação em perigo. Então eles vivem oprimidos e ele declara que a sua família vive sempre com medo. Eles dizem, os meus filhos vivem com medo, diz Simeão. Então aquilo que nós devemos orar é para que nós, e eu gostava que nós pudéssemos, eu vou ler aqui uma oração, de quando os discípulos começaram a ser perseguidos em Atos, e a oração deles foi unânime. E eu gostava que um membro da nossa congregação, depois de eu ler aqui a palavra, que vocês pudessem confirmar com a palavra uma oração, mas direcionada a Alá e a esta família do Simeão. Pode ser assim? Diz assim, ouvindo eles isto, e eram as ameaças, ok? Ouvindo eles isto, juntos levantaram a voz a Deus em oração e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam de uma só vez contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permita aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu gostava que alguém da congregação se pudesse levantar e orar por estes dois assuntos, por ousadia, por coragem e por serem cheios do Espírito Santo, para eles poderem pregar a palavra enquanto eles ouvem as ameaças, mas que eles possam entender que a mão de Deus está estendida e vai fazer milagres. E o último assunto tem a ver com uma menina no Egito que sofreu um grande trauma com a sua família. Diz que é Eman, é um nome fictício. Uma menina cristã de 12 anos assistiu a uma violenta agressão do seu avô ao seu pai, acusando-o de o ter denunciado como cristão. Então, neste caso, cabe-nos dar graças a Deus, porque eles, depois de ter sido posto em fuga, ela sofreu um trauma profundo com toda esta história, mas cabe-nos dar graças a Deus porque, por meio de outros cristãos, a menina encontrou um lugar seguro, recebeu cura e está em paz.
Então estas são as notícias que nos vêm do Egito, e eu gostava que alguém da congregação desse graças a Deus, porque ainda vemos nesta extensão, não é, da família em Cristo, que nós podemos receber pessoas que estão completamente trucidadas, com efeitos de trauma profundo, mas com o amor e com o abraço e com o aconchego, as pessoas são curadas e encontram paz. Então vamos dar graças a Deus.